foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, a regulamentação do programa, do projeto do governo federal Mais Médicos, dizendo quais são as responsabilidades, onde os profissionais que já começaram a chegar ao Brasil irão poder atuar. E sobre esse assunto, nós conversamos ao vivo com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, Giancarlo Cavalcante. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Alguns conselhos já se manifestaram contrários, como o Conselho do Rio Grande do Norte, a essa chegada dos médicos estrangeiros que não irão passar pela revalidação do diploma. Os conselhos irão conceder o registro para que esses médicos possam atuar? Olha, eles vão ter que cumprir todos os requisitos, inclusive que estão na medida provisória 621, que é a medida provisória dos mais médicos. Ou seja, vai ter que demonstrar quem vai ser o seu preceptor, quem vai ser o seu tutor, né? Nós vamos avaliar também a questão do idioma, né? Então é provável que eles só consigam se inscrever através de medida judicial. Então são 3 semanas de treinamento. Esse tempo é suficiente para conhecer a realidade do país? Porque uma das principais reclamações é que eles não saberiam atuar em áreas específicas que têm suas particularidades de acordo com a formação desses médicos, com a população também que tem costumes regionais. Isso é uma coisa que, assim, grotesca. 3 semanas para você tomar pé da situação da saúde pública de uma região é muito pouco. Mas o que importa mesmo é a qualidade da formação desses indivíduos. Então nós sabemos que Cuba tem uma formação de qualidade duvidosa. É preciso que nós possamos aferir a qualidade desses profissionais sob pena da população sofrer. Então é isso que o governo está fazendo, distorcendo as coisas para que jogar esses médicos no mercado sem a mínima preocupação com a reação que essa ação vai causar. E haverá tempo dos conselhos tomarem essas medidas que o senhor está colocando, porque os médicos já começaram a chegar, já estão aptos a trabalhar após essas 3 semanas que o governo federal oferece. Como esse tempo vai ser suficiente para se contra-argumentar essa situação dos médicos? Olha, não inscrever o médico vai incorrer em desobediência civil. Porém, a gente só vai inscrever se ele cumprir todos os requisitos, inclusive os requisitos que estão na medida provisória. E como aferir? Não, através da documentação. Por exemplo, ele precisa dizer quem vai ser o seu tutor, quem vai ser o seu preceptor, tem que trazer o currículo dessas pessoas. Então, são coisas que eles precisam provar para que possa ter o seu registro. Então, sem comprovar todos esses pré-requisitos, o Conselho não dará a inscrição. E quanto ao idioma? Olha, quanto ao idioma, ele precisa ter um nível intermediário de português. E nós temos uma prova chamada de CELP-BRAS, que é inclusive aplicada pelo próprio governo federal, que diz qual o nível de influência do indivíduo, se básico, intermediário ou avançado. Para exercer a medicina do Brasil, é necessário que ele tenha pelo menos um nível intermediário de português. Isso é aferido através de uma prova chamada de CELP-BRAS. No Rio Grande do Norte já se sabe quantos médicos chegarão, para onde eles serão encaminhados? Oficialmente nós não temos ainda essa informação, apenas especulações, mas de maneira oficial nós não sabemos ainda quantos virão e qual é a distribuição deles. Essa discussão levantou também a questão da assistência médica no Brasil do ponto de vista estrutural, que muito se tem falado sobre essa formação dos médicos, mas também tem a responsabilidade do governo brasileiro de não oferecer as condições mínimas necessárias para o exercício da medicina, e essa é uma situação comum no interior do Rio Grande do Norte? Exatamente. O governo ele tenta dar uma roupagem distorcida. Por exemplo, o que ele chama de profissional de saúde, nós chamamos de médico. O que ele chama de falta de médico, nós chamamos de falta de estrutura. Então, é preciso, um médico não vai conseguir fazer nada se ele não tiver o mínimo de infraestrutura para trabalhar, se ele não tiver pelo menos os exames mais essenciais, um hemograma, uma radiografia. Então, isso é, acima de tudo, uma medida eleitoreira do governo federal, que está vendendo para a população uma informação errada, um programa que não vai realmente cumprir o seu objetivo. E quanto à forma de contratação por meio de bolsas, transferência de recursos para o governo, que este sim, do governo cubano, deverá repassar aos profissionais que chegam ao Brasil, qual o posicionamento das entidades médicas? É o mesmo posicionamento do Ministério Público do Trabalho. Inclusive o MPT,
está estudando como ele vai interferir nesse processo, porque no caso de Cuba, o governo brasileiro vai pagar não aos médicos, mas diretamente ao governo cubano, que vai repassar aos seus médicos. Então, é a inserção de mais uma pessoa na relação trabalhista, inclusive o repasse desse governo para os médicos, se for inferior a um salário mínimo, isso é inconstitucional, ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. E a alegação do governo de que isso é um problema do governo cubano é uma alegação que não prospera. Porque se eles estão em território brasileiro, estão trabalhando em território brasileiro, tem que seguir as leis brasileiras. Então, nós vamos procurar o Ministério Público do Trabalho e nos oferecermos para ajudar nessa demanda que realmente distorce toda a legislação trabalhista do nosso país. Inclusive, hoje mostramos no Jornal do Dia uma inspeção realizada pelo Conselho Regional de Medicina na rede de assistência materno-infantil. Quais os problemas detectados nesse atendimento às mulheres, aos recém-nascidos no Rio Grande do Norte? A rede de atendimento materno-infantil do Rio Grande do Norte e do município, ela está falida. Então, o que ocorre na maternidade escola Januário Sico, a maternidade escola ela não é o problema, ela é a consequência do problema. Por quê? Porque como nós não temos maternidades municipais, o município recentemente fechou uma maternidade aqui, então as mulheres não têm para onde ir, e aí acabam parindo na maternidade escola Januário Sico, que deveria ser uma instituição hospitalar apenas para acolher gravidez de alto risco. Então, todos os partos normais estão sendo direcionados para a Januário Sico. E a solução do problema é justamente o município assumir a sua posição, assumir a sua responsabilidade e oferecer aos seus cidadãos um atendimento obstétrico digno. Nesse momento de tanta crise nos hospitais públicos, na rede de saúde como um todo, tanto nos municípios, no estado, quanto na União, imagino que a responsabilidade e a demanda de trabalho aumenta nos conselhos regionais com denúncias em relação ao exercício da medicina e as dificuldades encontradas. Qual o passo adiante? O médico reclamou, foi feita a inspeção, e agora qual a penalidade, o que é que pode ser feito para que isso não se repita? Exatamente, a gente vai buscar os gestores médicos e exigir dele que faça pelo menos o mínimo necessário. Então nós vamos acionar tanto o secretário municipal de saúde em relação ao atendimento materno da obstetrícia, né? Nós temos o estado de calamidade no município, é preciso ver que a calamidade não exclui também a responsabilidade. Então a gente vai procurar a responsabilização desses gestores pela falta desse atendimento. Presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, Giancarlo Cavalcante, muito obrigado por sua participação no Jornal do Dia. Obrigado, estamos à disposição. Uma boa tarde. Boa tarde. O Jornal do Dia termina aqui. Outras notícias logo mais às 7h20 da noite no Jornal do Dia, segunda edição. Você fica agora com o Tonho Silveira e o programa Versátil. O Jornal do Dia volta amanhã às 1h20, logo depois do Patrulha da Cidade. Tenham todos um ótimo início de semana e até amanhã.